Olá, mais uma vez aqui estamos juntos nessa empreitada, não é? Nessa tarefa tão maravilhosa de analisarmos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, para vermos o que ela nos apresenta como o cristianismo básico. É o nosso tema, o nosso estudo. Eu sou o pastor Eliseu Lucas, da Igreja Batista em Cabo Verde, Minas Gerais, congregação que pertence à Primeira Igreja Batista em Muzambinho, aqui em Minas Gerais. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e a esse nosso encontro. Um abraço para todos. Que Deus abençoe a sua família e nos abençoe a todos nós. Nos dê direção. Que o Santo Espírito de Deus ilumine as nossas mentes e que nós abramos o coração para recebermos a palavra de Deus, como disse Tiago, né? Com mansidão, capítulo 1, 21 de Tiago. Recebermos a palavra com mansidão, espírito humilde, coração aberto. Só para aqueles que creem. Né? Há muita dificuldade em algumas pessoas de entenderem o que é o Evangelho, o que é o cristianismo. E Paulo falou lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, 3, o seguinte: se o nosso Evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. Então, nos quais o Deus, com D minúsculo, tá? O Deus deste século, um título, mais um título na Bíblia dado a Satanás, o Deus deste século lhe cegou o entendimento. Ele é o enganador, então cegou o entendimento para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. A luz do Evangelho é Jesus, porque o Evangelho é a revelação do plano de amor, do plano da graça de Deus, o plano de redenção, o plano de salvação. Isso é o Evangelho. Então, nós partimos deste princípio. Nosso Evangelho, que a Bíblia nos apresenta, que Paulo fala, o nosso Evangelho, é centralizado totalmente em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a base, Jesus Cristo é a razão. Ok? Nós cremos, como Paulo disse também na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, no primeiro vídeo, e nós vamos sempre voltar a esse ponto, nós levantamos esse questionamento. A questão é o seguinte: quem é Jesus? A partir daí nós definimos para onde nós vamos. A pessoa que tem o entendimento de Jesus como Deus encarnado, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, então ela vai entender e ela vai abrir o coração para ouvir a mensagem do Evangelho. Aqueles que entenderem Jesus como mais um criador de uma religião, mesmo que muito boa, uma religião chamada cristianismo, que ele escolhe para Jesus assim e para o cristianismo dessa forma, então não vão nem conseguir caminhar conosco porque eles vão parar num determinado ponto, né? Nós partimos desse princípio. Partimos do princípio de que Jesus era o Deus encarnado, Deus que estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Em Lucas capítulo 1, versículo 68, a palavra de Deus diz que em Cristo Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. Então, o que a Bíblia nos apresenta? O Deus Criador tomando iniciativa em pelo menos três ações, né? Ele cria o universo, ele toma a iniciativa na criação, criar todo o universo. Ele toma a iniciativa na revelação, ele se revela como Deus, um Deus existente, um Deus real, o eu sou, né? O ser que é de fato, né? Autossuficiente, Deus Todo-Poderoso, Criador, ele se revela. Revela-se a si mesmo, aos seus profetas, aos seus servos, revela-se na própria criação, como diz o Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, a iniciativa na criação, iniciativa na sua autorrevelação, ele se revela e ele revela também o seu plano de redenção. Então, partimos do pressuposto de que a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus, que o ser humano foi criado por Deus, o ser humano caiu no pecado e o ser humano precisava e precisa urgentemente de uma redenção, de um Salvador.
Então o próprio Deus, ele providenciou, ele toma a iniciativa da redenção, a iniciativa da salvação. E isso se deu em Cristo Jesus. Então, quando Paulo fala lá, 2 Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, é a execução do plano, o plano de redenção de Deus. Então, o Deus que tomou a iniciativa ao criar o universo, criação, ao se revelar, revelação, e ao buscar o ser humano para redimi-lo, para salvar. Então, nós partimos desse princípio. Deus visitando o seu povo para redimir todos aqueles que nele creem. Voltando então ao nosso princípio lá, né? Essa era a questão. Jesus mesmo teve que encarar essa questão porque muitas pessoas não o viam assim como o enviado, o Messias de Deus, o enviado de Deus, o Salvador. Muitos viam Jesus como mais um líder, como muitos veem hoje, um líder religioso, até digno de admiração, né? Até digno de ser seguido, né? Por discípulos, por pessoas que achavam interessante a sua mensagem, ouviam os sinais que ele fazia, muitos seguiam, mas Jesus veio para outra obra, ele veio propor algo que nenhuma religião pode propor. Ele não veio propor uma religião. Jesus veio realizar a redenção do pecador, para livrá-lo da condenação eterna e dar a ele a verdadeira vida. Ele próprio disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A vida eterna, o apóstolo João, no seu evangelho, cita tantas vezes, vida eterna. Zoé, no grego, palavrinha pequena com significado grande, profunda. A vida com a qualidade da vida de Deus. A vida eterna é isso, a vida com a qualidade da vida de Deus, a vida eterna. Então, para nós, o que a Bíblia nos afirma, nos mostra, é a verdade, ok? A Bíblia é a palavra de Deus. Nós ouvimos este evangelho que ela nos apresenta, o evangelho de Jesus Cristo, que ele mesmo proclamou, os seus discípulos, os apóstolos, continuaram proclamando. E eu quero deixar um texto aqui, em livro de Atos, né, que mostra o início da igreja, o início desse movimento que foi chamado de cristão ou cristianismo, né? Como que começou esse movimento? Muitos, como dissemos, vamos sempre voltar a esse ponto, não entendem, olha o cristianismo como mais uma religião. Muita gente entra para o cristianismo como entrando para uma nova religião. Por isso que você vê aí várias facetas, né, de cristianismo. Você vê pessoas se dizendo cristãs, como dissemos, e pregando ódio, pregando a violência, defendendo mentiras, né, se envolvendo em questões ideológicas com aquele fanatismo. Tudo isso em nome do cristianismo, mas não é o cristianismo de Cristo, não é o cristianismo bíblico. Olha aqui em Atos capítulo 11, a partir do versículo 19, diz assim, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus, por causa da perseguição que estava acontecendo. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, foram até Antioquia, falavam também aos gregos, aos não-judeus, anunciando-lhes, olha a mensagem, o Evangelho de Jesus Cristo. Não uma mensagem de uma nova filosofia de vida, mas o Evangelho de Jesus Cristo. Preste atenção. Olha o que aconteceu. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Versículo 21 de Atos 11. Saíram anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Muitos que ouviram creram no Evangelho de Jesus Cristo. Creram em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, como o Messias Salvador. É simples. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Um grupo de seguidores de Jesus formaram a igreja. E Jesus havia dito, antes de partir para a sua glória, o céu, de onde ele veio para nos resgatar, ele disse, eu vou edificar a minha igreja, Mateus 16, 18. Eu vou edificar a minha igreja. Um grupo de pessoas comprometidas com ele, com
com a sua missão de redenção, com a sua mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação, de redenção. Então a igreja, essa igreja que nasceu em Jerusalém, ao ouvir o que estava acontecendo em Antioquia, mandou para lá alguns líderes, algumas pessoas, para discipular, para ensinar aqueles que estavam se convertendo em Antioquia. E enviaram para lá, versículo 22, Barnabé até a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, o evangelho da graça de Deus, a manifestação da graça, do amor de Deus em nos aceitar, em nos perdoar, em nos salvar. Aqueles que cremos em Cristo, nos arrependemos, a Ele confessamos o nosso pecado, clamamos pelo seu perdão, Ele nos perdoa. E Barnabé chegou lá, ficou feliz em Antioquia ao ver a graça de Deus se manifestando. Paulo falou na carta de Tito, capítulo 2:11, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens em Cristo Jesus. Cristo é a base, Cristo é o centro, ok? Então, o que Barnabé ensinou para aquelas pessoas? Que elas formassem um partido político, uma bancada evangélica, que coisa, nada disso. Ele ensinou a essas pessoas para que permanecessem com firmeza de coração, tá? Não um coração dúbio, né? E permanecessem no Senhor Jesus Cristo, é a base. Porque Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. A igreja então funcionava, houve submissão, havia liderança nessa igreja, havia submissão, Barnabé foi enviado, as pessoas receberam Barnabé, ouviram Barnabé, e Barnabé ficou ali um tempo ensinando aquela igreja. Ele foi buscar um novo crente, um novo convertido chamado Paulo. Ele foi lá em Tarso buscar Saulo, versículo 25. E tendo-o encontrado, levou a Antioquia. E por um ano se reuniram naquela igreja, que nasceu agora em Antioquia. Eles se reuniram naquela igreja e ensinaram o ministério de ensino, o ministério mais importante da igreja, a pregação do evangelho e ensino, ensinar aquilo que Jesus deixou. Então Paulo fez isso por um ano, junto com Barnabé. Barnabé era o líder ali e Paulo era o auxiliar de Barnabé. Em Antioquia, versículo 26 de Atos 11, pela primeira vez foram os discípulos chamados de cristãos, esses seguidores de Cristo. O cristianismo, então, aqui é o movimento daqueles que creram na mensagem do Evangelho, em Jesus como Senhor e Salvador, se comprometeram com Ele, com a sua mensagem, com a sua obra de redenção, em viver e espalhar essa mensagem, essa verdade de salvação, de redenção. Então, foram chamados de cristãos. Isso é ser um verdadeiro cristão. E essa igreja, ela novinha ainda, ao ouvir uma profecia de Ágabo a respeito de uma fome que vinha, já demonstrou logo de início o seu amor, a sua disposição em se comprometer com o amor de Cristo, e eles se reuniram e eles agiram em socorro aos crentes, aos cristãos da Judéia, por causa dessa fome que ia haver. Então você vê a igreja em ação. O corpo de Cristo é a igreja, o corpo vivo de Cristo na terra, o movimento daqueles que se comprometeram com Cristo e com o seu santo evangelho. Vamos ficar por aqui, porque temos mais pela frente. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção.